Vamos lá. Eu penso assim, irmãos, eu falo o seguinte, a gente anunciou durante muito tempo, né, sobre esse tempo. Eu sei que muitos aproveitaram esse período agora para viajar, para tirar um tempo de descanso, né? Mas ao mesmo tempo eu penso o seguinte, irmãos, um tema como esse, eu preciso aprender mais e mais. Eu já estou exposto a esse ministério há muitos anos, a visão desse ministério, aquilo que é ensinado. Eu entrei no Ministério do Verbo da Vida em 2001. Então são 22 anos que eu estou envolvido com a palavra da fé, como a gente tem falado. Então desde 2001 eu ouço sobre fé, sobre diversas formas. Ela citou até aqui durante o período de ministração de música a respeito da experiência, né, que nós tivemos lá na conferência de ministros, onde mais uma vez o ministro Scott Webb, também um poderoso escritor, falando sobre fé. É algo, você não tem como você ouvir, ler algo sobre o que ele está falando, sobre aquilo que ele está ministrando e não se sentir impactado. E eu te falo, irmãos, fé é muito além daquilo que nós estamos vivendo. Eu posso te garantir que nenhum de nós aqui estamos vivendo nem próximo do nível que a gente deveria viver de fé. Pastor, mas eu tenho grande experiência, eu tenho grandes coisas, eu fiz... Irmãos, estamos pequenos demais ainda. Sabe, porque se nós tivéssemos um nível de fé onde Deus espera que nós estejamos, a gente já teria feito muito mais coisa. E eu falo por mim também. Então, o que a gente precisa, irmãos? Aprender mais e mais sobre a palavra. E a primeira forma, como a gente sempre, você já ouviu falar diversas vezes, é como nós aumentamos a nossa fé, como nós podemos ter mais fé. Né? E o apóstolo Paulo ele fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você conhece isso, você já ouviu falar sobre isso. Mas como é que nós conseguimos fazer isso uma realidade na nossa vida? Imagine o seguinte, você e eu temos, por mais que a gente você possa ter uma experiência como a minha, de ter nascido num berço cristão, num lar cristão, numa família, onde você ia à igreja e tudo mais, mas muitos de nós, às vezes, tínhamos isso como uma atitude religiosa. Era, de fato, um momento quase como uma obrigação para ir à igreja. Eu, por exemplo, eu odiava, entre aspas, né, mas eu ficava com muita raiva de ir à igreja domingo. Primeiro, que eu nunca gostei de acordar cedo. Né? E o culto de manhã aqui, para mim, nunca não é um problema, mas, de fato, no início, eu falei assim, meu Deus, acordar cedo. Mas vamos lá. Porque eu já tinha o hábito, sempre nós fomos noturnos. Eu sempre fui noturno, Michela também. Quando nós casamos, foi perfeito. Que aí não teve descompasso quanto a isso. Nós dois somos noturnos. Se deixar, a gente vira à noite e dorme de manhã. Né? Mas a gente entende que a vida não é assim. A gente precisa estar alinhado. Então, e eu me lembro que eu ia bem cedo para a igreja. Eu ia para a escola dominical. A escola dominical começava às 8 horas da manhã. E eu morava a mais ou menos 1 hora e meia de ônibus da igreja que eu congregava. Aí o primeiro ponto, né, irmãos? 1 hora e meia da igreja. Quando eu ouço um irmão falando assim, não, 30 minutos é muito longe da minha casa. Meu irmão, procura outra igreja, porque se meia hora para você é um limitador, você não é páreo para o evangelho. Não é páreo para aquilo que Deus vai propor para a sua vida. Não vou nem falar do diabo. Você não é páreo para aquilo que o evangelho vai propor para a sua vida. Se 30 minutos é o que te impede. Então era 1 hora e meia, irmãos. 1 hora e meia. Se você pensa, faz a conta comigo. Domingo a gente acordava o quê? 6 horas, 6h20. Né, com aquela preguiça e tal, para chegar lá, 8. E aí era a escola dominical, a gente ouvia a palavra, depois ia para o culto principal da igreja, para meio-dia vir embora para casa, chegar 2 horas da tarde em casa e de noite voltar para o culto da noite. Essa era a vida do crente, Filipe pelo menos. E aí, irmãos, por que eu estou te falando isso? Eu ia obrigado, mas chegou um momento que eu comecei a ter prazer naquilo. Eu comecei a aprender sobre a vida cristã, sobre a importância daquilo para a minha vida. Eu achava muitas coisas estranhas. A parte da música era uma coisa que era um bloqueio para mim, ver aquelas músicas bem, quase como um ritual. E depois a igreja foi se modernizando nesse sentido, novas formas de ministração de música foram sendo implementadas. E por que eu estou te contando tudo isso, irmãos? Porque por mais que eu tivesse essa exposição, eu me alimentava muito mais de coisas que me colocavam aquém daquilo que Deus esperava de mim. Então, quando você começa a entender e começa a falar assim, não, agora de fato eu sou cristão e eu quero viver essa vida.
Você precisa entrar, assim como eu, num processo de renovação de mente. Como a palavra fala, sem isso, a gente não vai conseguir conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a fé está muito ligada a isso, porque se você não entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você não vai saber naquilo que você vai precisar crer. A fé ela precisa estar pautada naquilo que você aprende pela palavra. A fé ela precisa estar pautada naquilo que Deus fala a seu respeito. Porque senão, irmãos, é só pensamento positivo. São só ideias boas. São só planos bons. Deixa eu te contar um segredo, irmãos. Se você, como eu, entregou a sua vida a Cristo de fato, de todo o coração, entenda uma coisa, esquece seus planos. Não vai funcionar, irmãos. Não vai funcionar, você só vai perder tempo. Pastor, poxa, que banho de água fria, né? Um feriadão, pô, dia de finado. Hoje é o dia de morrer o seu plano. Olha aí, olha que coisa boa. Como é que você fala isso? Irmãos, entendam uma coisa. Se eu e você entendermos que nós estamos aqui por um propósito, tudo aquilo que nós pensamos fora disso aqui, desse propósito, é secundário. É secundário. A gente estava vendo hoje um vídeo lá e uma família apresentando a casa nova deles lá e tal, uma mansão, irmãos. Lá nos Estados Unidos eu falei, meu Deus, eu não queria isso tudo não, podia ser menorzinho, mas cara, que coisa linda. Aí eu olhava ali para o nosso apartamento, né, aquele viveirinho ali, né? E ele foi esticado esse final de semana, irmãos. Chegou a ter mais de 10 pessoas lá em casa. E eu não sei como funcionou, mas funcionou. E aí eu olhei e falei assim, cara, o escritório do cara ali deve ser do tamanho do meu apartamento. Era impressionante o tamanho da casa, né? E aí eu pensei, falei assim, poxa, qual era o meu sonho? Eu falei, poxa, eu não queria isso aí também para mim. Quem não quer, irmão? Eu queria viver lá em Orlando, naquelas mansões gigantescas, ou qualquer outra região. Eu queria viver, eu já falei aqui para vocês, o meu plano de vida, né? Era trabalhar, comprar um apartamento de frente para a praia em Cabo Frio e passar a minha vida ali. Era o meu sonho, meu irmão. Vou te falar, pastor, tem alguma chance disso acontecer? Não sei, Deus o sabe. Mas eu já não tenho mais isso no meu coração. Por quê? Porque esse é um plano meu. E aí, qual é o ponto disso, irmãos? O nosso planejamento e a nossa fé ela tem que estar atrelada ao nosso propósito. Nós precisamos entender isso. Não é que você não possa crer para isso ou para aquilo, mas você precisa entender para que você foi criado. Outros ministros vão vir aqui e vão pregar numa outra perspectiva de fé, mas eu quero falar sobre atrelado a isso. Você sabe como eu sou tão insistente até mesmo sobre isso, sobre a importância de você entender o seu propósito. Porque eu entendo, irmãos, que isso é vital para nós. Sem você saber para que você foi chamado, para que você foi levantado nessa geração, para que você foi plantado nesse lugar, nessa terra, irmãos, é simplesmente viver, passear. Eu não vim a passeio. Eu sei quem me chamou, quem me comissionou. Eu sei o que ele preparou para mim. Eu sei o que ele tem desejado para mim. Ah, pastor, você foi chamado para pastor. O pastoreio é uma parte do propósito. Há muito mais coisas para a gente fazer. Ah, você foi chamado para ser pastor de Osasco? Não, nesse momento eu estou sendo pastor de Osasco. É dessa forma que a gente tem que viver. Por quê, irmãos? Porque no momento que você acha que você é dono de alguma coisa, ou que você deve viver por causa de alguma coisa, você começa a tirar os olhos de Deus e começar a olhar para a terra. Porque imagina, hoje nós estamos aqui com poucas pessoas, mas, irmão, já teve dias mais desafiadores. Já teve dias da gente pregar, inverter, e o outro, um assistir, o outro ouvir, o outro pregar. E assim foi. Vai chegar um tempo, irmãos, que nós seremos centenas. Centenas. E aí, nesse dia, irmão, já vai ser mais fácil, pastor. Concorda? Porque a igreja já vai estar meio que funcionando sozinha. E aí pode ser que uma pessoa possa pensar assim, eu vou sair daqui
depois de tudo que eu fiz, depois de tanto sacrifício, depois de tantos desafios. E aí, irmãos, mas se Deus chegar e a gente estiver nesse nível, e Deus chegar para mim e falar, Felipe, chegou a hora de você ir embora. Passa para outro melhor que você e segue o barco para o outro lugar que eu vou te mandar. Eu vou fazer, irmãos. Sabe por quê? Porque o meu plano não existe mais. Eu não tenho um plano de carreira, irmãos. Eu não tenho plano de carreira. O que você vai fazer com a sua vida profissional? Eu não faço ideia. Eu estou seguindo. O dia que Deus mandar, sai, eu vou pedir, pai, segura mais um pouco. Mas eu vou sair, eu vou ter que sair. O dia que o Senhor mandar, vai, eu vou, irmãos. Como eu já falei aqui para vocês, o fato de estarmos aqui em Osasco, irmãos, não foi plano. Não foi meu projeto. Não foi meu projeto de vida. Por quê? Porque eu não mais escolho aquilo que me é próprio. Eu não escolho mais aquilo que me é fácil, aquilo que me é agradável. Quando eu vejo pessoas falando assim, não, eu não vou fazer isso porque eu não gosto dessa área, eu não gosto disso. Eu não vou me envolver com aquilo porque eu não gosto disso. Mas se Deus está mandando você fazer? No domingo nós ouvimos aqui o pastor Zeneto falando sobre essa questão de termos muitas vozes. Nós precisamos estar conectados com Deus para ouvir a voz certa. Tem muita voz falando, irmãos. E às vezes a gente coloca o diabo numa caricatura como alguém com aquele tridente, aquela pessoa mal, que vai chegar e sempre falar algo ruim para você. Mas não é assim. Sabe como é a voz do diabo? Se você tem uma tendência a ser depressivo, a ter um complexo de inferioridade, ele vai chegar para você e falar assim, olha, você, tá vendo? Você foi preterido. Você não vale de nada. Você não vai sair do lugar. Se você tem a tendência a se exaltar, a ficar soberbo, ele fala assim, cara, tu é bom, hein? Poxa, olha o que você fez. Rapaz, como é que tu pregou? Tu prega melhor que o pastor, cara. Olha como é que a igreja correspondeu. Se você tem conflito, a igreja não correspondeu, tá vendo? A igreja te rejeitou. Isso vai gerar o quê? Conflito dentro de nós. Ele vai mexer com as emoções que você está sentindo. E quando nós temos fé, irmãos, nós não nos movemos pelas emoções. Independente do que está acontecendo, você continua ali. Continua focado. Eu vou te contar um testemunho, um exemplo de algo que eu fui lembrado nessa tarde. Não sei se você sabe, mas eu tenho um certo medo de altura. Ok? Certo. Então, assim, eu não vou em algumas atividades, algumas coisas, porque me trava. Ok? Mas eu sempre coloquei um objetivo, uma situação. Eu falei, olha, eu sou maior do que o meu medo. Eu sei disso. Né? Porque às vezes a gente acha até que falta, não é a palavra, não, falta atitude. A palavra a gente já tem, a gente só não tem atitude. E aí eu falei assim, Senhor, eu não vou deixar que isso trave a minha vida. Então eu preciso pegar um avião. Irmão, nem que me dopem, me apaguem lá, eu vou chegar do outro lado, eu vou entrar no avião. Eu preciso subir aqui para poder chegar no objetivo A. Eu vou agora. Vamos num parque de diversões, entrar num negócio para o negócio despencar, porque esse é uma adrenalina top. Eu não vou, irmãos, eu não vou me testar. Eu não quero, não me dá prazer, vai me dar medo. Para que eu vou fazer isso? Isso é loucura, entendeu? Na minha cabeça, entenda? Mas talvez você tenha alguma fobia. E aí você pode falar, você está rindo da minha, né? Mas você tem algumas que se acontecer ali na hora, você trava. Eu já vi gente travando por inseto. Falei assim, meu Deus, mas tu encara isso, o cara que trava com inseto. Né? Eu já vi gente de várias formas. O que me aflige, infelizmente, é a altura. E aí, irmãos, olha só que situação. Eu fui num simulador de montanha-russa. Eu nunca fui numa montanha-russa. Eu já fui no parque de diversões algumas vezes. Eu acho que eu fui no dia com a Sofia. E aquele simulador... Foi no aniversário, agora que eu lembrei. Foi no aniversário, era um simulador 3D. E tinha um monte de amigos lá do Rio em volta. E aquele que um som,
o vídeo. Foi no aniversário infantil que nós fomos numa dessas idas para o Rio. Eu não me lembro agora, depois também não faz diferença. E estava lá, irmãos, e na hora me deu um medo. Por quê? Eu estava vendo ali e é uma imersão, né? Na hora eu pensei, eu falei, Senhor, isso aqui é uma simulação. Guarda isso aí. É uma simulação. Eu estou sentado numa cadeira, no meio de uma festa. Esse carrinho não vai voar, eu não vou entrar em túnel, nada disso. Então eu vou relaxar e vou curtir a paisagem. Então eu fiquei ali, irmãos, com a consciência que aquilo ali não era real. Você entende isso? Não é real, não é real. E eu sei que aqui não era. E, irmãos, passou e tal. Eu olhei e falei, meu Deus, que mico que eu poderia pagar, né? Ali e tudo mais. Mas o que eu quero te dizer com esse breve exemplo? A gente precisa olhar para a palavra e quando as circunstâncias estiverem diante de nós, a gente olhar para as circunstâncias e pensar assim, não é real. Isso aqui não é real. Isso aqui não é verdade. A verdade está aqui, ó. A verdade está aqui. Mas não está mudando nada, não está ajustando nada. Não, mas a verdade está aqui. A palavra me diz o que é a verdade. Não é a realidade. Não, isso aqui não é real. Mas eu estou sentindo, eu estou vendo, eu estou ouvindo. Mas você está num bom lugar, você está guardado. É só uma simulação. A gente até estava conversando sobre um filme que o nome do filme é Divergente. E ele fala bem sobre isso. Se você puder depois assistir, a gente sempre gosta muito desse filme, sempre cita muito ele. E nesse filme, eu não vou entrar muito no mérito, mas nesse filme tem uma cena onde as pessoas são estimuladas a um cenário de simulação e elas correspondem a alguma coisa e aquilo vai meio que determinar o propósito delas. A forma como ela lida com as circunstâncias determina o propósito dela. E a pessoa que era divergente, ela meio que ultrapassa a barreira do simulado e entende, isso aqui é uma simulação. E ela age, tipo, ela passa a não ser dominada pelaquela simulação, pelaquele cenário, mas ela passa a controlar, porque ela sabe que aquilo ali é uma simulação e não é real. Irmãos, a gente precisa entrar num nível de fé, onde a gente lide com as coisas nessa visão. Porque a gente não vai olhar mais com a ótica dos nossos olhos naturais, mas a ótica daquilo que a palavra diz, a ótica daquilo que Deus está vendo e que Deus está compartilhando conosco. Como você sabe, irmãos, eu falo muito sobre ser guiado pelo Espírito Santo. Porque eu entendo que, uma vez que eu e você aprendamos, de fato, a ser guiados pelo Espírito Santo, a gente vai parar de dar cabeçada pela vida. A gente erra porque age de forma natural, age de forma aleatória. A gente não é inspirado para fazer. Quando eu fui no Verbo da Vida do Limão, e a palavra que eu ministrei lá foi sobre nós termos uma palavra e agirmos sobre essa palavra. Assim como naquele exemplo onde Pedro ele começa a andar sobre as águas, ele só precisava de uma palavra de Jesus. Eles vêm e eles começam a falar, quem é esse? Fantasma, não sei o quê. E aí Pedro fala o quê? Olha, se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus só fala isso, venha, vem. E Pedro começa a andar sobre as águas. O que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos de uma palavra. Nós precisamos de uma instrução. Nós precisamos de uma orientação. Nós precisamos de uma inspiração. Para que nós possamos agir conforme aquilo que Deus espera de nós. Entenda o seguinte, quando Deus nos fez, Ele sabia das dificuldades que se levantariam para nos parar. Entenda que essas dificuldades que hoje eu e você enfrentamos têm muito a ver com o impedimento para nós cumprirmos o nosso propósito. É justamente porque essas barreiras se levantam que nós paramos. Então elas não estão lá de qualquer maneira. Uma coisa que eu aprendi, eu achei fantástico sobre isso, foi assim, olha, guarda isso, irmãos, quando Deus nos corrige, nos orienta, ou inspira alguém a nos corrigir, nos orientar, tem expectativa que nós possamos andar certo. Você não corrige ninguém que você não tem expectativa de que pode ir mais longe.
Eu não corrijo a minha filha com o objetivo simplesmente de corrigir, mas eu corrijo porque eu sei da capacidade dela de fazer certo. Você entende isso, irmãos? Você e eu somos corrigidos por Deus porque Ele espera mais de nós. Ele espera um resultado melhor. Porque se Ele não esperasse, Ele não corrigia. Um chefe natural, ele não corrige um funcionário, porque ele não espera nada. Ele deixa ele para lá. Você já viu gente assim? Pô, fulano é meio distraído e tal. Não, bota ele para aquele setor ali. Deixa ele para lá. Mas ele corrige aqueles caras que ele espera mais dos caras. Assim, ó, vamos lá, cara. Você pode mais do que isso. Você consegue ir mais, você consegue ir além. Irmãos, e às vezes, quando nós olhamos para nossas vidas e podemos enxergar, sabe, as situações que nos acertam, a gente se coloca, se amolda muito àquilo que está nos pressionando. A gente tem falado lá em casa muito sobre o negócio de temperamento. A gente fica brincando. Fulano é isso, fulano é aquilo. Fleumático, colérico, melancólico, sanguíneo e tal. Mas, irmãos, você pode e deve estudar, deve aprender sobre isso, problema nenhum. Mas o desafio não é você descobrir o que você é. O desafio é saber como lidar para que aquilo não molde o seu caráter e a sua vida. O desafio eu sou melancólico, né? Meu temperamento é diagnosticado melancólico. Eu não vou ficar isolado, triste, amargurado. Eu sou sanguíneo, então eu sou aquele cara, sou assim e tal. Então eu não vou ser esse cara descompensado. Eu vou ser um cara comedido e maduro. Eu sou colérico, e aí diz lá, o colérico, ele é rude, ele faz tudo pelo propósito, então eu não vou atropelar as pessoas, porque diz que meu temperamento é esse. Eu não posso ser o que um papel diz para mim que é. Mas mais nada mais do que nada. Mais e mais não tem, irmãos. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E ponto, acabou. Se Deus diz que eu sou capaz de fazer, mas você não tem, o teu temperamento não condiz com isso, mas o seu não sei o quê, não interessa. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Se Deus falou que eu posso ser pastor, que eu devo ser, eu vou ser pastor. E eu vou ser o melhor pastor que eu puder ser. Se Deus te chamou para algo, irmãos, não coloque as dificuldades naquilo que você acha que é. Pare de se achar mais inteligente do que Deus. Isso é soberba, irmãos. Orgulho. Não, pastor, pelo contrário, é humildade. Não, é soberba e orgulho. Se Deus chamou para fazer algo e você diz que não pode, você está está se colocando numa condição de mais inteligente do que Deus. Se Ele te criou, Ele sabe qual é a tua capacidade. Ele sabe onde você consegue chegar. Ele sabe do teu potencial. Agora, se você quer ficar escondido, se você quer ficar apático, é um direito seu, irmãos, porque o Senhor é um cavaleiro. Ele não vai te tirar da zona de conforto. Agora, não queira viver aquilo que é para você viver. Eu posso, irmãos, abandonar tudo e viver lá em Cabo Frio. Como eu falei, eu posso fazer isso. Arrumaria um esquema no meu trabalho, vou trabalhar aqui home office, vou lá para Cabo Frio, relaxar lá, na praia, acabou o expediente, praia. Hoje, então, feriadão, praia. Sábado, praia. Primeiro dia, segundo dia, primeiro mês, tudo lindo. Mas vai chegar uma hora e vai assim, cara, que vazio. Sabe por quê? Quem já provou, irmãos, do que é ser inspirado por Deus, ser conduzido por Deus, não consegue viver longe disso. Quem tem orgulho, quem tem prazer no Senhor, não consegue viver uma vida natural. Você pode tentar, irmão, mas você vai só se frustrar. Deus me chamou para cá, irmãos, eu posso me organizar. Não falei, Senhor, mas São Paulo é aqui do lado. Mas Deus me chamou para cá. Então, irmãos, enquanto eu não estiver aqui, eu não vou estar pleno. Eu posso fazer o que eu quiser, irmão. Mas enquanto eu não estiver no centro da vontade dele, eu não vou estar pleno. Não vou estar. Eu preciso disso. Por isso que eu falo, irmãos, cadê o seu planejamento? Cadê a sua vida? Se é ele que determina. Cadê?
Então, para que você vai ficar quebrando a cabeça, tentando provar para Deus ideias melhores que a dele a seu respeito? Para que, irmão? Você está só gastando tempo. Eu vou estar só gastando tempo, perdendo tempo. Quer ver uma das maiores desculpas que as pessoas têm para fugir de ministério? Eu prefiro os bastidores. Quando eu ouço isso, irmãos, eu penso, certamente, essa pessoa não foi chamada dos bastidores. Você vai ficar mudando, né? Quando vai falar comigo, né? Você vai mudar isso, né? Já está até imaginando, assim, quando eu falar isso, o pastor vai falar isso. Eu já falei isso. Eu prefiro os bastidores. Sabe por quê? Os bastidores é cômodo, irmãos. É muito cômodo, sossegado. Pensa num lugar tranquilo. Você vai lá, cumpre a sua escala, faz o teu, acabou, vai para tua casa, ó. Beijo, um abraço, pastorzão. Tamo junto. Te vira. É cômodo demais, irmãos. É fácil. Mas vou te dizer, quem é do bastidor mesmo, quem for chamado bastidor mesmo, é diferente. Porque não se contenta em fazer só aquilo que é mandado. Nunca se contenta. Vai sempre buscar algo mais. Porque não se contenta em simplesmente fazer o seu bem feito. Porque vai tentar promover para que o todo funcione. Então eu não quero que você faça aquilo que você não foi chamado para fazer. Mas eu não quero que você fuja daquilo que Deus chamou para fazer. Não fuja, irmão. Não perca tempo. O tempo está passando. Hoje é dia 2 de novembro. Amanhã eu vou ter 10 anos de empresa. Fazer 10 anos de empresa de Castrol. 10 anos. Há 10 anos que eu fiz uma escolha talvez mais louca da minha vida. Escolhi uma empresa 2 horas de distância da minha casa, quase, ao invés de uma de 20, 30 minutos. 10 anos atrás. Passei 3 anos no Rio e estou há 7. Ou seja, eu estou mais tempo em São Paulo através dessa empresa do que no tempo que eu fiquei no Rio. O tempo voa. Final desse mês, se eu não me engano, não me lembro agora, dia 15. Dia 15 é o novo tempo. Vamos fazer 2 anos. Dia 15 de novembro, a gente faz 2 anos aqui nesse prédio. E com isso, 5 anos de verbo osático. Já sobre a nossa gestão. 5 anos. Aí você pode pensar, eu sei que tem alguns que chegaram ao longo do tempo e tudo mais. Daqui a 5 anos, como é que você vai estar? Como é que nós vamos estar? Você ainda vai ter aquela desculpa assim do tipo, não, tempo certo de Deus, as coisas vão acontecer. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Quem tem fé já muda alguns vocabulários. Não existe fé se tem eu acho, talvez, quem sabe, se Deus quiser. Não existe fé. Isso é qualquer coisa, menos fé. Se você tem um vocabulário, você fala assim, não, eu vivo pela fé. Irmãos, tire essas palavras do seu vocabulário. Se chegar e falar assim, não, porque eu quero viver, eu quero mudar de casa, tal, tal, tal. Aí a pessoa responde, se Deus quiser, eu vou mudar até o final do ano. Já não é fé. Fé é certeza, irmãos. Coloca uma coisa na tua cabeça. Fé é certeza, convicção absoluta. É a certeza. Você está sentado numa cadeira? Isso é certeza. Eu posso chegar para você e falar o que for. Você vai falar assim, eu estou sentindo. Eu estou numa cadeira. E acabou. É certeza. Você não tem dúvida. Você não tem dúvida que isso aqui é uma igreja. Mas você entrou, você experimentou. A fé é quando você não está vendo nada disso e você sabe que está. O que não é fé, irmão? O que não é fé é dúvida. O que não é fé? O que não é fé é quando você não tem plena convicção. Eu te falo, irmãos, eu creio que eu vou chegar num nível onde a gente não vai precisar ir para o médico. Pastor, que absurdo. É, meu irmão, eu creio. Estou te ensinando isso como doutrina? Não, mas isso é um nível que a gente precisa chegar. Mas sabe qual é o problema? É que quando tem a primeira dor de cabeça, a gente corre. E a gente só vai para Deus quando a gente está no hospital, sem saber o que fazer. E a gente, Senhor, ajuda minha filha, ajuda meu filho, me ajuda. E às vezes a gente tem para a gente. Vou dar um exemplo para nosso aqui. Me expor aqui, Michelle se expõe no dia que ela quiser, se expor se quiser.
Mas, por exemplo, eu consigo administrar bem sobre a minha vida. Mas quando afeta a minha filha, mexe comigo. Me tira um pouco no norte. E nessa vez agora, eu procurei me manter o mais tranquilo possível. Porque foi o nível mais sério que nós tivemos de crise com ela. E eu procurei me manter estável. Eu falei, Senhor, o tempo inteiro eu estava muito convicto. Eu não estou aqui falando de boca para fora, não. Michela é minha testemunha aqui. O tempo inteiro, Sofia, olha só. Nós vamos passar por isso. Vai acontecer isso, isso, isso. Se acalma, vamos lá, força e tal. Fui para casa, não fiquei chorando, não fiquei desesperado. Não fiquei tenso, assim, de, ai, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Já melhorou? Quando é que vai ser o próximo? Mas eu falei assim, o tempo inteiro, eu não vou passar mais por isso. Eu não vou passar mais por isso. Por que, irmãos? Porque eu sou melhor? Não. Eu não sou melhor. Mas eu creio que há um nível onde a gente vai simplesmente falar assim, olha, isso aqui é uma simulação de doença. A realidade é que ela é curada. Isso aqui é uma simulação. Esse cenário aqui não existe. O que existe é o que está na palavra. Eu falei, Senhor, no que eu fraquejei, no que eu fui falho, eu vou me corrigir, para que isso nunca mais aconteça. Por quê, irmãos? Porque eu sei, eu creio que isso não era o melhor de Deus. Glória a Deus porque tinha os médicos, porque na minha incredulidade eles salvaram a minha filha. Você entende? Na minha incredulidade eles estavam lá e supriram a minha família. Mas eu não quero isso. Esse não é o melhor. Eu não quero ela sofrendo, perdendo evento, perdendo programações. Eu não quero, e eu não falo, eu não quero por ela, mas não quero por mim também. Quando um sintoma aparecer e eu não ficar, ai, é isso, é câncer, é isso, é aquilo outro, a gente já começa a pensar, se o coração dispara, ai, eu estou tendo infarto, E a gente fica rindo, irmãos, muitas vezes, mas a gente age dessa forma. Quando é no nosso, a gente é muito bom para orar pelos outros. É ou não é? Bota lá uma casa de oração, você vai lá e ajoelha, porque tu tá leve, irmãos. Se deu ruim, alguns até falam, Deus quis assim. Mentira, irmãos. Isso é mentira. É difícil ter sinceridade, assumir a nossa incredulidade. Essa é a verdade. Mas, irmãos, uma coisa eu aprendi ao longo da minha vida. Eu penso o seguinte, Deus é bom e seu propósito não muda, ele não tem sombra de variação. Irmãos, tem noção do quê? Tiago é tão enfático que ele não fala só que Deus não muda e que ele não mente e que ele não tem variação. Ele fala sombra. Sombra de variação. Tá vendo isso aqui? Ó? Nem é real. É só uma sombra que está aqui atrás de mim. É um reflexo do que eu sou. Isso é uma sombra. Ele não tem nem sombra disso. De qualquer tipo de mudança. Deus é o mesmo. Então pensa o seguinte. Vamos lá. Uma criança. Ah, foi para o Senhor, tal. Beleza. Propósito de Deus? Pastor, então o que aconteceu? Eu não sei. Deus não me revelou. Eu não era autoridade sobre a vida da criança, nada disso. Mas, quando eu olhei aquela situação, eu falei assim, Senhor, não, por favor, eu não consigo entender isso aqui. Eu conheço o teu caráter, conheço a tua palavra, e não era para acontecer. Irmãos, aí o que aconteceu, ok, passou. Mas eu quero te mostrar com tudo isso. Eu e você temos que não pode chegar no final, deu errado. Ah, o Senhor quis assim. Ele levou, porque ele era muito. Cara, eu já vi isso. Nossa, como isso me irritou. Ele era tão precioso que o Senhor levou ele. Não, irmão, se ele é tão precioso, ele precisa estar aqui. Porque Deus criou ele para estar aqui e transformar essa sociedade. É menos um, cara. É menos um trabalhando do nosso lado. Eu me lembro de uma experiência que nós atravessamos o Rio de Janeiro para ir num velório. E a gente não teve oportunidade, não teve ousadia. Mas eu me lembro que a Michelle juntou mais um ou dois, não foi? Não lembro agora. Juntou e falou, vamos ressuscitar. E eu falei, olha, eu vou dormir porque eu vou dirigir. Mas eles passaram a noite ali orando, irmão. E eu tenho certeza que se tivesse um pouquinho mais de ousadia e entrasse lá com o pé na porta, o homem ia levantar.
Porque eles estavam convictos, irmãos. Só que aí chegou naquela hora, começou a olhar um monte de gente grandão, e a gente tudo, né, como costumo falar, tudo manjubinha no mar, cheio de tubarão, né? Tu vai chegar lá e levanta e tal. Porque, irmãos, essa é a expectativa. E as pessoas, elas estão se acostumando com a derrota. Me desculpa, uma criança morrer antes do tempo é uma derrota. Pense do que você quiser, não quero, sabe, mas para mim é uma derrota. É uma derrota minha como igreja Corpo de Cristo, aceitar isso. Eu acho que a gente tinha que se opor. Morreu, vamos lá, vamos orar, vamos juntar. Até Deus fala assim, eu quero e acabou. Enquanto não vier essa convicção, a gente não para. E eu já falei isso lá na Vitória do Tafarel. Quem está com a gente lembra disso. Eu falei, se acontecer algum caso desse, eu só vou parar se o pai pedir para eu parar. Porque eu não vou aceitar. Não vou aceitar. Pastor, você tem fé para isso? Hoje eu não tenho, irmãos, mas eu vou ficar ali, irmãos, até acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não pode aceitar aquilo que não é propósito de Deus acontecer. A gente não pode. A gente tem que gerar em nós revolta, como a Michela falou mais cedo. A gente tem que estar inconformado. A gente não pode aceitar, olhar as coisas e tentar achar desculpa para a nossa incredulidade. Eu não posso, irmãos. Eu não posso estar com uma vida financeira toda desgraçada e ficar olhando e falar assim, porque é assim mesmo, a sociedade está desse jeito. Não! Eu preciso mudar e eu preciso crer que vai mudar. Eu preciso olhar e falar assim, Senhor, olha só, não interessa se no mundo inteiro eu sou dono de uma churrascaria, se todas as churrascarias estão fechando, a minha vai ficar aberta, porque o Senhor me estabeleceu ali. E acabou, vai chegar cliente, esse telefone vai aparecer pessoas aqui e acabou. Se tem alguma coisa errada, Senhor, me mostra para eu ajustar. O Senhor é PhD em negócio. O Senhor inspirou todos esses homens aí. E eu não admito. Irmãos, da mesma forma, irmãos, a gente tem que olhar para a nossa vida. E hoje eu estava olhando, sabe? Olhando, aquilo ali me gerou tanta indignação. Eu não tenho inveja da família lá, não. Mas eu olhei a família lá e o pessoal, a Bia estava até falando que ele era de Bangu, cara. Bangu é uma região. Foi Michela? Foi? Desculpa, deu crédito errado, desculpa. A Michela falou, ele era de Bangu. Irmãos, Bangu é uma região do Rio carente. E aí, não sei o que foi que você falou, né? Na hora, falou assim, não, subiu de vida, um upgrade. Eu falei, upgrade é ele ir para Barra. Ele está comprando uma mansão no Recreio, em Orlando. Ele não está comprando uma casinha, não, ele está comprando uma mansão. E quando eu olhei aquilo, eu falei, Senhor, eu não estou querendo o que ele tem. Eu quero o que o Senhor tem para mim. E eu sei que esse viveiro que eu estou aqui não é o que o Senhor quer para mim. Com todo respeito, toda gratidão que eu tenho ao Senhor pelo meu cantinho, mas não é o melhor para mim. Irmãos, a gente precisa, sabe, tem hora que a gente precisa pegar a gente mesmo, sabe, dar uns tapas assim, acorda para a vida. E eu já tenho na minha cabeça, falei assim, sábado eu já vou mexer nisso, aquilo, começar a tirar algumas coisas que estão quebradas lá em casa, começar a dar uns ajustes lá, por quê? Porque a gente está se acomodando. Daqui a pouco a gente vai mudar, depois a gente vê isso, depois vê aquilo. E eu sou, nesse caso, o cara do depois. Eu sou, pô. Vou dar um exemplo para você, mais um testemunho aqui de honra. Você vai falar assim, meu Deus, meu pastor é demais, olha isso, que testemunho poderoso. O nosso sofá estava um lixo, irmãos. Ele quebrou, minha filha Sofia fez o sofá de pula-pula. Então, arrebentou os elásticos. Eu nem sabia como. Eu aprendi a constituição de um sofá nesse final de semana. E aí tem a espuma, tem as molas nas madeiras, tem umas travas assim de madeira, tem as molas e tem um elástico que tem aquela resistência. Vários deles se arrebentaram. E aí eu falei, tem o meu cunhado aqui, que de tudo sabe um pouco, né? Falei, vamos virar esse sofá aqui para dar uma olhada? Vamos. Aí viramos. Aí, caraca, e agora, hein?
Falei, então, tem que ir lá trabalhar? Aí, Michel, Felipe é bom em dar ordem, né? Mas aí, beleza. Aí tá lá, ele, não, só comprar elástico que a gente ajeita. Aí Michel foi lá pra rua, daqui a pouco ainda trouxe o Dida para ajudar, e Dida foi lá e resolveu. Irmãos, foi o quê? R$ 60? 50 e poucos reais. R$ 52 ainda sobrou o elástico lá. O sofá tá filezinho. E eu tava lá com o sofá todo troncho, quebrado. Quando eu olhei aquilo, eu falei assim, meu Deus, eu me acostumei com aquilo. Depois eu vejo, por quê? Qual era a nossa ideia? Nós vamos mudar. Quando mudar, no lugar novo a gente vai... Né? Não, eu nem digo comprar não, tá? Eu estava pensando só em reformar ele. Mas já reformar depois da mudança. Para que na mudança não estrague. É uma boa desculpa, não é, irmãos? É uma boa desculpa para poder se acostumar com o que está quebrado. Só que se for, ó, meses. Entendeu? Então, às vezes a gente... Cara, irmão, aprende uma coisa. Aquilo que você não fizer naquela hora, se você não se colocar para fazer de vez, vai ficar. Vai ficar. Então, aí eu olhei aquilo e falei, olha aí, a gente passando um perrengue, um sofá bonzinho desse, era só ir lá e fazer o negócio, né? Encarar o problema. E aí tem outras coisas. Eu falei, não, eu já anotei, falei, vou mexer com isso aqui na minha vida. Sabe por quê, irmão? A gente não pode se acostumar com coisa faltando. Não é da nossa natureza nova. A gente não pode se acostumar com as coisas, sabe, faltando, quebrado, sujo, arrebentado. A gente tem que olhar e aquilo gerar pra gente incômodo. Porque isso demonstra muito daquilo como nós estamos. Você quer conhecer como é que eu estou ultimamente? Minha vida está uma loucura, irmãos. Vai na minha casa, você vai ver que está uma loucura. Minha casa está refletindo o meu estado. Desorganizado, fora do lugar, algumas coisas quebradas. Por quê? Porque está assim, ó. Um rolo compressor. Levanta o negócio, daqui a pouco vem, pá, outra, vambora. Uai, vambora. E não é assim não, cara. A gente tem que ir, ó. Pá. A gente está no controle. Nós temos que ser os divergentes, entende, irmão? É saber isso aqui tudo é uma simulação e eu estou no controle. E eu sei o que eu vou, o que eu não posso fazer, o que eu quero, o que eu não quero. Sabe por quê, irmãos? O tempo vai passar, irmãos. E a gente vai ficar frustrado. Vai chegar uma hora que a gente vai cansar. E vai colocar a culpa em Deus. É natural, irmãos. Muito tempo vivendo os mesmos problemas, a gente começa a culpar Deus. Eu já vi muita gente falar assim, mas Senhor, mas pastor, eu faço tudo certo. Eu falo assim, irmãos, impossível, a palavra não falha. Já aconteceu na minha vida, eu posso te testemunhar, e eu já vi acontecer. A palavra não falha. Se a palavra não falha, alguém está falhando. E não é Deus. Não é Deus. Então o que eu penso, irmãos? Eu creio em verdade sobre a minha vida. E eu preciso começar, primeiramente, como a gente aprendeu no domingo também, reforçando o domingo. Nós precisamos abrir a nossa boca e falar. A palavra confissão, ela é muito forte, irmãos. E a gente tem tratado ela de uma forma muito natural. Um criminoso, quando ele confessa um crime, ele está dando valor àquilo que ele está falando e ele está gerando uma pena baseado naquilo que ele está falando. Para e pensa. Ah, o fulano de tal confessou o crime. Ele vai ser julgado e vai ser estabelecido algo por aquilo que ele disse. Preste atenção, como é forte isso, irmão. Da mesma forma, quando nós confessamos a palavra, nós vamos ser julgados, ou de alguma forma, nós vamos ser punidos, ou vamos receber uma sentença, vamos receber uma recompensa, ou vamos receber algo por aquilo que nós estamos proferindo. Então, quando eu e você abrimos a nossa boca, nós estamos estabelecendo uma colheita sobre nós. Como eu costumo falar, irmãos, a nossa vida, se a nossa vida fosse um filme, a nossa boca é o diretor. É ela que está falando, sobe, desce, vai, muda.
E o que nós estamos fazendo com ela? O que tem saído da nossa boca? Às vezes a gente quer que alguém chegue e coloque as mãos sobre as nossas cabeças e fale palavras. Irmãos, e se hoje eu chamasse de repente um profeta aqui famoso, e se a igreja estivesse lotada? Por quê? A expectativa de alguém entregar algo para aquela pessoa. É muito fácil, irmãos, não é? Não, seja sincero. Se alguém chegasse assim para você, ó, irmãos, Luan, eis que te digo, e te digo mais. Vejo muito dinheiro na sua vida chegando. Oh, glória, aleluia, ele vai, ó. Na hora, irmãos, quem não vai? Agora, se a palavra já diz isso, por que você não faz? Vai esperar alguém dizer para você? E se ninguém disser? É essa a visão. Isso é fé. É você acreditar independente se alguém disse para você. Você confia pela palavra. Você acredita porque a palavra diz. Irmãos, quem te garante que você vai para o céu? Quem te garante que você é salvo? Mas também tem uma outra coisa, uma convicção por dentro, não tem? Você não fica se questionando. Às vezes a gente tem aquelas experiências do tipo, acorda, eu me lembro, eu ficava com um pavor disso, por causa do Esqueceram de Mim. Lembra do filme Esqueceram de Mim? Aí às vezes eu acordava, a gente, por exemplo, na véspera, lá no Rio, a gente tipo assim, ia dormir todo mundo num lugar, aí eu ia dormir e eu ficava apavorado com a perspectiva de todo mundo ir embora e eu ficar sozinho. Porque ia ter, tipo assim, vamos pra praia bem cedinho. Eu adorava, só que não acordar cedo. O que acontecia? Eu virava a noite acordado. Eu ficava acordando o tempo inteiro. Por quê? Medo de ficar para trás. Trauma de Esqueceram de Mim, né? Então, aí às vezes você... Não sei se você já teve essa experiência. Se você tem umas pessoas que você conhece assim, que são mais crentes, elas somem do nada. Meu Deus. Fulano foi arrebatado. Eu fiquei para trás. Mas se você parar para pensar, você não tem esse medo. Você pode até dar aquele sustinho brincando e tal, mas você não tem esse medo. Por quê? Porque existe uma convicção dentro de você. Algo foi formado dentro de você a tal ponto que pode vir quem quer que seja falar que você não é, porque você sabe que é. Eu posso chegar aqui e falar, estudar, apresentar um monte de coisa e falar assim, você não é salvo. Você vai falar, não. Você vai embora e acabou. Agora, por que a gente não age assim com as outras coisas? Porque quando eu digo assim, você é um milionário, e a gente fica. Porque quando a gente diz assim, olha, Deus vai abrir uma porta nova de emprego para você. Do jeitinho que você quer, do jeitinho que você está planejando. Porque muitas vezes a gente fala assim, se Deus quiser. Que eu já ouvi muito isso. Sabe por quê, irmãos? A gente às vezes coloca isso como algo natural, mas Deus está interessado nisso. E eu e você precisamos estabelecer o que você quer. O que está fluindo no teu coração. Eu preciso de mais tempo. Eu preciso de um emprego que me dê mais estabilidade, que me dê mais recursos e me dê tempo. Senhor, eu preciso disso, Pai, porque eu quero servir mais o Senhor, eu quero poder investir mais no teu reino. O que eu preciso fazer? Meu filho, vai lá e faz o curso tal, se prepara, que Deus vai abrir uma porta para você. É assim, irmão. E quando as coisas acontecerem, não pense, eu sou bom demais. Não, é a graça de Deus te orientando. Mas olha, abra a tua boca. Eu vejo a igreja muito assim, sabe? Como se estivesse nessa cadeira aqui e as pressões aqui em volta dela. Sufocando, e a igreja de boca fechada. Se acostumando com migalha. Se deu certo, foi Deus. Se deu errado, Deus não quis. É uma igreja que não conhece a vontade de Deus. E eu e você não podemos ser essa igreja, irmãos. Não podemos agir nesse nível. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, já estou concluindo com isso, não fiz nada daquilo que eu planejei, mas amém, essa era a ideia. Mas eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ela falou assim, não, eu acredito nisso, eu penso nisso. Eu falei, cara, você não tem convicção.
Falei, você precisa estudar a Bíblia. Porque quando você estudar, você vai ouvir pessoas diferentes falarem sobre aquele assunto, mas você vai ter algo dentro de você te confirmando o que é certo e o que é errado. Agora, se você ouve A, B, C, e cara, não vai, irmãos. Vou te dar um exemplo. Semana que vem pode vir um outro ministro aqui falar sobre fé. Vai falar totalmente diferente do que eu falei hoje. Mas a essência vai ser a mesma, porque a base é a mesma. Agora, se eu chamar um irmão de uma outra denominação aqui, que pensa diferente da gente sobre fé, vai confundir a igreja. E o que a gente faz muitas vezes? Nós estamos expondo isso nas nossas casas. Ouvimos tanta gente, tantas versões, tantas visões, e a gente já começa a não saber mais no que a gente mesmo deve acreditar. E aí a pessoa estava falando comigo, e aí falou assim, não, mas eu não sei. Como é que é essa questão da tribulação, por exemplo? Vai ser antes, vai estar, não vai estar, Jesus voltou? Porque a gente canta Jesus vai voltar, mas a volta de Jesus não é para a gente. Nós vamos ser arrebatados, amém? A volta de Jesus é depois da tribulação. Então são eventos diferentes. Inclusive, na volta, nós vamos estar com Ele. Mas a pessoa estava tão confusa que ela não sabia os momentos, nem sabia que eram coisas diferentes. Por quê? Cada um fala de um jeito. Como a gente tem falado, tem muitas vozes, muita gente falando. Muita coisa que não sabe. Muita coisa... E, inclusive, que eu ouvi alguém falar, e quando você vai ver, talvez aquela pessoa não tenha nem fundamento para falar aquilo. E o que a gente tem visto hoje? Muitas pessoas procurando na Bíblia justificativa para uma vida errada que leva. Eu estava conversando também com uma outra pessoa essa semana, falando sobre isso. Ele mesmo não concorda com a visão da liderança dele. Falando sobre a questão de um contexto. E a desculpa, ele falou assim, eles chegaram para ele e falaram assim, tá bom, onde está isso na Bíblia? Eu não vou entrar nem no mérito aqui, porque senão a gente vai estender bastante. Onde está isso na Bíblia? Não, mas isso aqui é a graça comum, não sei o quê. Falei assim, tá, mas onde está isso na Bíblia? Não tem fundamento. Então, irmãos, se estabeleça no fundamento da palavra. A palavra é a verdade. E ela não muda. Ela é a mesma desde que foi estabelecida. Eu estava ouvindo, acho que foi até o meu cunhado que estava falando sobre isso. Falando a respeito a Bíblia não foi escrita por Moisés. Ele estava comentando sobre isso. O Pentateuco, perdão. Foi o Neto que estava falando, que ele estava fazendo teologia, ele estava comentando que a Bíblia o Pentateuco não foi escrito por Moisés. Mas depois de um tempo, reuniram algumas escolas, eles reuniram para estabelecer algo que eram contos dos povos antigos. E todos eles tinham a mesma versão. Exato, irmãos. A visão de um pensava de um jeito, a visão do outro pensava de outro jeito. Eram 4 ou 5 versões, e todas elas idênticas. Você quer coisa mais maravilhosa do que essa, irmão? Pessoas, num contexto diferente, ouviram as mesmas verdades. Por isso que eu te falo, eu e você, irmãos, nós precisamos estar tão arraigados na palavra que alguém vai vir com uma visão diferente e falar assim, não, está aqui, ó. Eu já vivi, eu já experimentei isso. Funcionou para mim. Eu vou botar mais força, não está acontecendo, coloca mais força. Dobra a aposta, irmãos. Não deu certo na primeira, continua insistindo. Não chuta o balde. Sabe, coloca aquilo ali como se fosse o teu motivo de movimento naquele tempo. Você quer ter clareza sobre um assunto, você quer romper com um assunto na tua vida, com um tema, que você sabe que você não está 100%, que você precisa viver de uma forma diferente. Irmãos, debruça em textos que vão respaldar um novo procedimento e não arreda pé, até aquilo ser verdade para você. Como eu falei, mudança de mente, irmãos, não tem como ser rápido. Não é algo imediato. Não funciona dessa forma. Muitos estão sendo frustrados porque querem um evangelho rápido, instantâneo. E não é dessa forma que funciona. Não existe evangelho instantâneo. A única instantaneidade do evangelho é a salvação, é na hora, de fato.
Mas mudança de mente, mudança de cultura, de visão, leva tempo, leva investimento. Agora, se eu tenho 7 dias na semana e eu passo 1 a 2 horas ouvindo uma palavra que vai mudar e vai renovar a minha mente, não vai funcionar. Porque são trocentas horas de besteira. Fica, irmãos, assistindo algo que tem palavrão o tempo inteiro, se você já não vai vir na tua boca para falar. Fica no meio de pessoas que têm alguns atos, daqui a pouco você já não está reproduzindo aquele hábito. Não tem como. Então se expõe a palavra, irmãos. Coloque uma música para abençoar a tua vida, coloque uma ministração para abençoar. Ah, mas eu não tenho problema com música, não sei o que. Irmãos, ó, a gente já falou trocentas vezes aqui sobre música do mundo. Aí as mesmas me desculpam, não, porque eu estudo, porque eu aprendo, eu faço, eu falo, beleza. Eu falo assim, então tá bom. Se você usa para estudar, quanto tempo você leva para poder edificar a sua fé? Edificar a sua vida? Com músicas que vão edificar você, não o seu gosto musical. Porque a desculpa de quem fica só ouvindo música do mundo é essa. Eu falo assim, tá bom então, beleza, já que pode ouvir, não tem problema não vou nem entrar na teologia nisso não. E qual o tempo que você leva agora? Ouvindo músicas que vão edificar a sua fé, que vão ajustar a sua confissão, que vão exaltar o Senhor, que vão levar você à adoração. Ah, essa vocês não ouvem, né? Então, como é que vai viver diferente, irmãos? Não tem como. Não tem como. Então se esforce, coloque força, intensidade na tua vida. E esqueça seus planos de uma vez por todas. Você não tem mais domínio sobre a tua vida. Não vive mais você, não vive mais Felipe, não vive mais Michela, qualquer um de vocês. Vive Cristo em nós. E é para Ele que nós devemos viver, irmãos. Às vezes a gente fala tanto assim, Jesus está vindo, Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Legal, glória a Deus. E eu fico vendo a igreja viajando. Se você de fato crê nisso, haja a altura disso. Entenda que o tempo que a gente tem aqui é muito curto para uma eternidade que vai determinar a vida de muitas pessoas. Ah, pastor, mas eu estou vivendo, minha vida está frustrada, minha vida é isso, minha vida é aquilo e tal. Sua vida natural, irmãos, é um sopro. O tempo que nós estamos aqui é um sopro. Quando a gente menos esperar, irmãos, o tempo passa. Eu estou com 38 anos, irmãos. 38 anos. Quando alguém me chama de garoto, eu ainda fico até feliz. Pai de família, 38 anos. Eu estava fazendo a conta, não sei, 2060, não sei que alguém falou 2064. Falei, cara, 2064 eu vou estar com 79 anos. É aquilo ali, 80, 80, 90. Eu falei, meu Deus, eu não fecho 2100, bobear. Né? O tempo voa. Eu me lembro quando eu bati, lembra do bug do milênio? Todo mundo achava que ia morrer, que o mundo ia acabar, o Big Bang, não sei o quê. Então, aquela coisa toda. E eu olhava aquilo e falei assim, meu Deus, vai chegar o bug do milênio. Já passaram 23 anos do bug do milênio. 23 anos. Parece que foi outro dia, irmãos. O tempo está assim, ó, voando. Minha filha fez 6 anos. Eu nem lembro da minha vida quando era só eu e Michela. E ó, antes da Sofia, foram 9 anos. 9 anos. Eu não me lembro desse tempo. Não. Brincadeira, nessa hora, agora nós de terminado. O que eu quero dizer isso, irmãos? Tenha tempo, entenda a urgência desse tempo. Deus não está com pressa, Deus não está desesperado, Deus não está dando jeitinho, Deus tem o controle de tudo. Ele está no controle o tempo inteiro, Ele sabe exatamente tudo que vai acontecer. Ele sabe exatamente todas as coisas. Então, se não cair nessa de Deus está com pressa, vamos fazer de qualquer jeito. Isso não funciona e Deus não concorda com isso. E você imagina, quando alguém fala assim para mim, Deus está imaginando Deus. Ai, e agora? Puxa vida, saí do controle. Esse povo, eu sabia, eu tinha que ter deixado terminar ali em Noé mesmo. Só me dá dor de cabeça. Não existe, irmãos. Deus sabe exatamente o tempo. Só que existe uma urgência nesses últimos dias. Urgência de quê? De nós alcançarmos essa geração. E eu fico pensando, irmãos, tanta tecnologia, tanto avanço, tantas coisas, tanta forma da gente propagar o Evangelho.
E o que a gente está fazendo com a nossa casa, com os nossos próximos? Para que nós temos usado a nossa fé? Nossa fé tem sido para quê? Nosso esforço tem sido para quê? Para um carro, para uma casa, para uma viagem. Nossa fé tem que ser para o nosso propósito acima de qualquer coisa. Porque não é fácil, irmãos. A oposição, ela existe. Eu sei disso. Há uma oposição para você não sair do lugar. Há uma oposição para você se acostumar, para você se amoldar, para você ficar lá, ó céus, ó vida, coitadinho de mim. Eu não sirvo para nada, eu não dou em nada. Ou eu sou tão bom que eu não preciso estar congregando numa igreja. Há uma pressão, irmãos, natural. Satanás está lá para isso, esse é o trabalho dele. A nossa carne está lá cooperando muitas vezes com ele. Para você ficar em casa, hoje é feriado, vou fazer o que lá? Então, se você não entender, discernir essas coisas e agir de uma forma, tudo vai acontecer aleatoriamente, você e eu não sairemos do lugar. Nós precisamos ser intencionais, entender e discernir esse tempo e saber onde nós precisamos estar, onde Deus está desejoso que nós estejamos e o que Ele quer que nós façamos. Você tem essa convicção? Você tem a convicção de que Deus te chamou? Para onde Ele quer te levar? E aí eu quero que você guarde isso para você. O que você está fazendo para que isso aconteça? De que forma você está agindo para que isso aconteça? Pastor, sou um mestre do Senhor, vou ensinar a muitas pessoas. Quanto tem sido o teu tempo de estudo? Pastor, eu sou um pastor, vou apacentar o povo do Senhor e tal. O que você tem se preparado para ser um bom pastor? O que você tem feito com a sua própria vida, com o seu caráter, para ajustar isso? Pastor, eu sou um excelente ministro de socorros. E o que você tem se aprimorado para ser um melhor crente, para ser um bom exemplo, para que as pessoas vejam você e desejam a tua vida, pelaquilo que está nos seus olhos, pelaquilo que está na sua boca, pelaquilo que está na sua vida. Pense sobre isso, irmão. Haja em fé. Há uma palavra, há um poder investido nessa palavra para que nós possamos viver exatamente o plano e o propósito que Ele tem para a nossa vida. Não tente fazer do seu jeito. Ele não pediu isso. Ele está pronto para te falar aquilo que você tem que fazer, da forma dele. E você pode ter certeza, irmãos. Se tem alguém que sabe fazer, é Ele. Mais do que você. Amém? Fique de pé. Vou chamar o Ministério de Música.